18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bora, Karine, agora são 6 horas em ponto em Manaus. Bora, ouvintes em 100,7. Muito boa noite pra vocês aí, todo mundo na sintonia certa, todo mundo no melhor Mix do Brasil. Nós estamos começando mais uma edição pra você, hein? A notícia, a informação na medida certa. Mais uma edição do programa 18 horas, hein? Hoje, terça-feira, dia 12, hein? Dia 12 de maio e o ano é 2020. Karine Leão, tá tudo bem com você? Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite a toda a equipe aqui da Rádio Mix e boa noite pra você que acompanha a programação da Rádio Mix Manaus. Estamos juntos até as 7 da noite com o programa 18 horas. É isso aí, Carlão. Terça-feira, tudo de bom, tudo bacana. Já estamos aí nos aproximando do final de semana, não, né? Nossa, tá longe já ainda. Soares hoje, né, faltou energia elétrica, não. Mas ele vai chegar junto daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho também tem Nathalie Moraes com a atualização de Covid e também com a atualização do governador Wilson Lima. Os nossos repórteres também aí, né, Karine, trazendo aí as informações para você em mais uma edição do 18 horas hoje, né, Karine? Vamos juntos aí mais uma vez. Tudo certo? Exatamente, tudo certo. Bora lá então, são 6 horas e 1 minuto. Boa noite para você no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, eu falei do governador Wilson Lima. Ele acaba de assinar decreto prorrogando até o dia 31 de maio o isolamento social, proibindo o funcionamento de atividades não essenciais. Porque o decreto antes, né, valeria até o dia 14 agora deste mês de maio e ele prorrogou até o dia 31 de maio. Mais detalhes sobre esse assunto você vai conferir ao longo do programa de 18 horas de hoje. 6 horas e 2 minutos em Manaus. Boa noite. 18 horas. Bom, e nesta terça-feira, dia 12 de maio, comemora-se o Dia Internacional da Enfermagem. Durante o período da pandemia que assola todo o planeta, a importância do trabalho desses profissionais não poderia estar mais clara. São eles que recebem os infectados, os acolhem e checam diariamente suas condições físicas, emocionais e psicológicas. São eles também, muitas vezes, as últimas pessoas que têm contato com aqueles que não resistem à doença. A coragem e a honradez da profissão têm sido motivo de homenagens por todo o mundo. Porém, na realidade, a situação desses profissionais enquanto classe tem poucos motivos para comemoração, especialmente aqui no Amazonas, onde os enfermeiros estão até com 5 meses de salários atrasados. São profissionais que não medem esforços para atender com carinho os pacientes, mesmo correndo o risco de se contaminarem e morrerem. E durante esse período de pandemia, os riscos para os profissionais aumentaram. Até agora, no Brasil, são mais de 160 mil infectados. Deste, segundo informa o Conselho Federal de Enfermagem, cerca de 12 mil são enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, entre infectados e suspeitos de terem contraído a doença. Todos foram afastados com suspeita ou confirmação de terem contraído o novo coronavírus. Infelizmente, 94 já perderam a vida. No Amazonas, 2.000 trabalhadores adoeceram de Covid-19 e 27 morreram, vítimas da doença. Esta semana está marcada uma mobilização nacional com a adesão de profissionais locais. Vamos conferir o assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. Neste dia 12 de maio é o dia da enfermagem e os profissionais da área nunca receberam tantas homenagens pela data. Mas para os que estão na linha de frente nessa pandemia do coronavírus, a melhor homenagem é a valorização da vida desses profissionais, segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Saúde, Graciete Mouzinho. Mas o que nós precisamos nesse momento da pandemia é que distribua os EPIs adequados para cada profissional. Heróis, um herói quando salva uma vida. Nós, da enfermagem, salvamos várias vidas, porque eles passam por nós. Hoje, os nossos profissionais saem da sua casa com medo, apavorado para ir trabalhar, porque ele não sabe o retorno dele para casa. Outro reconhecimento à categoria, segundo a enfermeira, seria um local onde pudessem cumprir a quarentena. Um hotel para que eles pudessem ir para lá descansar. Saísse do trabalho, tivesse um ônibus para levá-los para esse hotel.
e no dia do plantão retornar para o local. Porque este pai e mãe de família está levando essa contaminação para sua casa, está infectando a sua família. No dia da enfermagem, os trabalhadores que cuidam de tanta gente também estão precisando de cuidados. Porque os nossos profissionais precisam de um psicólogo, estão com o psique abalado. Nós precisamos de apoio. Precisamos também, nós enfermeiros, trabalhando nos hospitais sem receber. Estamos com nossos salários atrasados, porque o herói, eles estão caindo, porque eles estão sem as armaduras. Como é que pode um guerreiro ir para a guerra e não ter suas armaduras? É o que está acontecendo com nós, profissionais. Nos deem os EPIs adequados, paguem a nossa insalubridade. Os 40%, nós estamos na linha de frente. Paguem o adicional noturno desses profissionais que estão dentro dos hospitais do estado do Amazonas e a insalubridade. Distribua os EPIs adequados. Deem um basta nos assédio moral que está acontecendo dentro dos hospitais. Na luta contra o coronavírus no Amazonas, mais de 2.000 profissionais da enfermagem e auxiliares foram contaminados. E segundo o Sindiprive, 27 já morreram. Chega! Vamos dar um basta. Tem como evitar. Tem como fazer com que isso não venha a acontecer. É só dando os EPIs adequados. É nos tratando com dignidade. É nos acolhendo, porque todos nós estamos abalados. Mas mesmo assim, não deixamos de dar nossa assistência. Mesmo com medo que nós estamos, mas saímos da nossa casa para cuidar do desconhecido. Dia 20 é dia dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Para homenagear eles e os enfermeiros, no sábado vai ter manifestação em frente ao Hospital 28 de Agosto, às 5h30 da tarde. A mobilização também vai homenagear os profissionais de todo o Brasil que morreram no combate ao coronavírus. No ato, haverá fitas pretas, cruzes e velas. Haverá também louvores e orações pedindo proteção aos trabalhadores da saúde. Odinaia Araújo para o 18 horas. E ainda hoje vamos ter uma entrevista com a presidente do Instituto de Enfermeiros Intensivistas, Suzane Teixeira, que vai conversar com a gente justamente sobre a situação da categoria aqui no estado, daqui a pouco, aqui nesta edição do 18 horas. 18 horas. Bom, o processo de impeachment de Wilson Lima e Carlos Almeida Souza tumultua a sessão na Assembleia Legislativa do Amazonas e também a escolha da comissão especial que vai analisar o impedimento. A sessão ficou para amanhã. A base aliada do governo tenta impedir a leitura de relatório e entra com requerimento de suspeição do presidente da casa. A reportagem é de Odinaia Araújo. A tentativa da base aliada de impedir a leitura do processo de impeachment do governo do estado começou com requerimento em caráter de urgência, assinado por 13 dos 24 deputados, argumentando a suspeição do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto. De acordo com o requerimento, protocolado na noite de ontem pelo deputado Saulo Viana, vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, Josué é o principal beneficiado com uma possível cassação do governador e do seu vice, conforme argumentou durante a sessão de hoje a líder do governo na casa, deputada Joana Dark. Se for cassado, impedido, o governador e o vice, da forma errada que está o impedimento dos dois, quem senta na cadeira de governador é o presidente da Assembleia Legislativa, que no caso é o Josué Neto. É por isso que, para que a gente não ajude a fazer politicagem, para que a gente não ajude uma pessoa que é pré-candidata a prefeito de Manaus, para que a gente não ajude as pessoas a resolver seus interesses pessoais, que isso não pode ser conduzido dessa forma. A deputada Alessandra Campelo tentou fazer com que a suspeição fosse declarada antes da leitura da denúncia. Resultado, a sessão foi marcada por tumultos e desentendimentos entre a base aliada e a presidência da casa. O deputado Fausto Júnior quase nem conseguiu ler a denúncia. Presidente, isso não vai funcionar. Vossa Excelência é arbitrário, autoritário. E eu não vou aceitar esse tipo de atitude, presidente. Não houve leitura. Porque foi decidida. O
presidente da Casa, Josué Neto, disse que não vai fazer parte da comissão de impeachment, por isso não está impedido de comandar as sessões. Não há impedimento da minha parte, até porque a suspensão é algo muito pessoal. Eu não estou julgando nenhum dos entes que são objeto desse pedido. Não há julgamento da minha parte, nem do governador. Eu não estou julgando o governador. Quem vai julgar o governador é a comissão. E essa comissão que será formada, eu não participarei dessa comissão. Portanto, não há julgamento da minha parte junto ao governador, muito menos ao vice-governador. Após outro embate agora entre o presidente e a deputada Joana D'Arc, o pequeno expediente chegou a ser suspenso por mais de 1 hora. No retorno dos trabalhos, nova tentativa da base aliada de impedir a escolha da comissão parlamentar, que vai elaborar o relatório sobre o impeachment do governador e do seu vice. Em questão de ordem, Alessandra Campelo pediu votação do plenário por arguição de suspeição de Josué Neto e foi interrompida pelo deputado Serafim Correia. Mas até onde eu sei, a arguição de suspeição e a arguição de impedimento tem que ser feita por aquela pessoa que está tendo seu interesse diretamente violado. Então, só quem pode fazer isso é o governador e o vice. Eles têm que ter coragem de mostrar a cara e não ficar pedindo para deputados assinarem um pedido de impedimento do presidente da Assembleia. Em uma nova tentativa de conduzir a sessão, o presidente da Casa foi novamente interrompido pela deputada Alessandra Campelo. Sem entendimento quanto ao próprio regimento interno da Casa, a sessão foi encerrada e a escolha da comissão especial que vai elaborar o relatório do impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida Souza ficou para amanhã. Volto com vocês. Olha só, e quem assistiu essa sessão ficou decepcionadíssimo, né, com o baixo nível dos nossos deputados. Foi uma baixaria total, gritarias, ameaças, um verdadeiro espetáculo de maus modos aí, né, maus modos e também horror, foi esquisito. Não conseguem cumprir o mínimo, que é respeitar o regimento da casa. Todos falando ao mesmo tempo, com uma falta de respeito com eles mesmos, entre eles ali, porque com o povo, a maioria, um deles nunca teve. Pois é, e o que se viu é que a base aliada, comandada pela deputada Alessandra Campelo, não vai deixar o processo de impeachment andar. A base aliada está unida e disposta a tudo, é o que a gente percebe, né, para evitar o impedimento do governador, que tem liberado o cofre para atender aos deputados e nomeado pessoas indicadas pelos parlamentares para ocuparem cargos de primeiro e segundo escalão no governo. Bom, em detalhe, uma das mais beneficiadas foi justamente a deputada Alessandra Campelo, que agiu como uma verdadeira pitbull na defesa do governo. Não é para menos. Ela que indicou recentemente a delegada-geral da Polícia Civil, a secretária de Ação Social e também o secretário executivo da Suzan, que é o Marcelo Campelo, que é primo dela. Bom, isso sem falar da empresa Vision Clínica de Olhos, ligada à deputada Alessandra Campelo, que recebe milhões em contratos com o governo do Amazonas, em contrato com o governo do Amazonas. Como nós acompanhamos na reportagem da Odinei Araújo, ao conseguir 13 assinaturas para o requerimento que pede o afastamento do deputado Josué Neto da condução do processo, o governo mostra que tem votos suficientes para evitar o impeachment. Para arquivar o pedido, bastam apenas 9 votos e o governo hoje tem 13. Bom, e o que fica, dessa história toda é que, ao não fiscalizar os atos do governo, esses deputados se tornam cúmplices, dos esquemas aí de corrupção e das mais de centenas mortes causadas pela incompetência do governo na gestão de saúde. Bom, isso os eleitores não vão esquecer certamente, tá? Porque a cada 2 anos tem eleição e esses nomes vão ser lembrados, sim, na hora do voto. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério Público do Amazonas apresentou recurso ao Tribunal de Justiça contra a decisão do juiz Rony Frankstone, que indeferiu a ação civil pública com pedido de tutela para a adoção do lockdown, o confinamento de emergência em Manaus. Na ação, o Ministério Público do Amazonas reafirma que a pandemia causada pelo novo coronavírus tem deixado o estado do Amazonas e, em especial, a cidade de Manaus, a capital, em
gravíssima situação de calamidade pública. Na ação, o Ministério Público do Amazonas pede que o bloqueio total de atividades com autorização do uso das forças públicas pelo prazo inicial de 10 dias, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Ministério Público do Amazonas apresentou recurso ao Tribunal de Justiça contra a decisão do juiz Ronier Frankenstein, da primeira vara da Fazenda Pública de Manaus, que indeferiu uma ação civil pública com pedido de tutela para a adoção de lockdown em toda a cidade. O Ministério Público reafirma que a pandemia causada pelo novo coronavírus tem deixado o estado do Amazonas, em especial a cidade de Manaus, em gravíssima situação de calamidade pública. De acordo com a promotora de Justiça em Saúde do Ministério Público, Silvana Nobre Cabral, é improcedente a decisão do Poder Judiciário. O Ministério Público considera improcedente, vejo que os tribunais superiores e o nosso próprio tribunal daqui do Estado do Amazonas têm feito todas as intervenções quando os entes públicos estão omissos, né, e que precisa de efetivação de condutas a fim de sustar a violação de direitos, como o caso que está acontecendo aqui no nosso estado. Quanto à questão de falta de provas, o Ministério Público comprovou nesse agravo que os documentos que o magistrado reclamou em sua decisão de não estarem nos autos, eles estavam lá. O recurso contesta as decisões do juiz que disse em sua decisão que cabe ao Poder Executivo a função de decretar medidas restritivas para o combate ao novo coronavírus. A promotoria do MP não considera plausível essa decisão. O órgão competente, por determinação legal, é a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas. E o Ministério Público trabalha com esses documentos oficiais, de forma que não consideramos plausível as afirmações feitas na sentença e que foi o que gerou a irresignação do Ministério Público a procurar o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Na ação, o Ministério Público do Amazonas pede o bloqueio total de atividades com autorização do uso das forças públicas pelo prazo inicial de 10 dias. A ação ainda pede o fechamento de estabelecimentos que exerçam atividades não essenciais, o controle de pessoas em estabelecimentos privados que forneçam serviços essenciais e a proibição de acesso a equipamentos públicos de lazer e a fixação de multa diária de R$100 mil ao Estado do Amazonas e à Prefeitura da cidade de Manaus em caso de desobediência. Mas o Tribunal de Justiça, por meio do desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Xícharo, titular da primeira Câmara Civil, em despacho emitido na manhã de hoje, decidiu intimar o Ministério Público para posteriormente tomarem uma decisão. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, o fato é que o desembargador poderia, sim, ter decidido sem ouvir Prefeitura de Manaus ou o governo do estado, mas não quis fazer, não fez, tá? E ainda pede que a Prefeitura e o estado apresentem a contra-argumentação no prazo de até 15 dias para o prefeito e o governador apresentarem os argumentos, explicando por que são contra o confinamento de emergência, o chamado lockdown, ou seja, 15 dias ainda, né? A mais. Isso quer dizer, Karime, trocando em miúdos, né? Em outras palavras, que não é hoje e nem amanhã que vai sair a decisão do desembargador sobre o lockdown aqui em Manaus. Por enquanto, Manaus não vai acompanhar outras capitais do país que adotaram o sistema de lockdown, como foi o caso de Belém, lá no Pará, São Luís, no Maranhão e Fortaleza, no Ceará. E aqui no Amazonas, o município amazonense de Tefé. 18 horas. Karime, 6 horas 19 minutos em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. Boa noite, Ari. Boa noite você em 100,7. Vamos com a primeira da playlist de hoje, Karime. Hoje nós vamos de Memories, não é isso? Exatamente. Vamos de Memories. Vamos abrir a playlist desta terça-feira com Maroon 5. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Bem, 6h22 em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7 no melhor mix do Brasil. Memories, né? Maroon 5, bacana. Abrimos assim um clima, né? Bacana. Minimalista, né? Quem nos acompanha pelo aplicativo do Mano pode conferir o clipe super tranquilo. Só ele ali, fundo black, pretinho, ele cantando. Muito lindo, muito tranquilo. 6h22. Mix. Agora vamos conferir como será a temperatura, hein? Né? Pra noite desta terça-feira, quem traz a informação é Karime Leão. Segundo informações... Ih, eu falei, atropelei a vinheta, olha que feio, gente. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida a qualquer hora da noite durante a madrugada, tá? A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar até 93%. Mix. O sistema de entregas em Manaus alcança 34% do setor comercial. Para os especialistas, o número reduzido de estabelecimentos comerciais funcionando deve impactar na nossa economia já nos primeiros meses, logo depois que a pandemia passar, como explica a repórter Nathalie Moraes. Apenas 34% das empresas do segmento comercial em Manaus estão trabalhando com sistemas de delivery e drive-thru, o que deverá impactar fortemente na nossa economia já no próximo ano, levando em consideração que este é o responsável por concentrar mais de 99% das micro e pequenas empresas e 52% dos empregos de todo o Brasil. Essas informações foram confirmadas pela economista Vanusa Abinader, gerente da Unidade de Relações Institucionais do Sebrae aqui no estado. Com um número significativo de empreendimentos comerciais fechados e outros poucos através do sistema delivery ou drive-thru, é importante salientar que a nossa economia pode sofrer impactos bem perniciosos, que vão desde a falta de capital de giro para que essas empresas possam honrar seus compromissos, alimentarem seus estoques, pagarem sua folha de pagamento também, até outros custos e impostos também. Esses impactos devem ser sentidos no bolso dos comerciários por um bom tempo, segundo a economista. Não só no período pós-pandemia, mas também como o crescimento do PIB e de outros fatores ao longo de 2020 e 2021. Isso porque as micro e pequenas empresas correspondem a 99% do total de empreendimentos do Brasil e a 52% da folha de pagamento do Brasil como um todo. Então, esses impactos eles ainda vão ser sentidos por nós por um período aí. Já para o presidente do Sindicato dos Economistas aqui do estado, Marcos Evangelista, o que antes era uma opção, hoje o delivery é a salvação e a principal fonte de renda dessas empresas. Manter um delivery é muito mais barato do que manter um restaurante tradicional, por exemplo. Os custos administrativos, os custos operacionais são muito menores. Então a promessa desses empresários é que, passando tudo isso, possivelmente eles não voltem mais com o salão e fiquem apenas com o delivery. Ou seja, foi uma modalidade que antes era uma opção, hoje é a principal. Para auxiliar esses comerciantes, o Sebrae Amazonas vem auxiliando a transição de pequenos negócios desde o início da pandemia. O setor de bares e alimentação fora do lar foi um dos mais afetados. A mudança para o universo digital, que costumava se considerar como futuro, está acontecendo hoje em toda Manaus, inclusive junto ao Sebrae. Nathalie Moraes para o 18 horas. Entrevista do dia. E hoje, no Dia Internacional da Enfermagem, nossa entrevistada é a presidente do Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Estado do Amazonas, Suzane Teixeira, que conversa conosco por videoconferência, né? Seja bem-vinda, Suzane Teixeira. Muito boa noite, parabéns pelo dia de hoje, né? Muito bem, e hoje a categoria tem o que comemorar diante de uma pandemia, sobrecarga de trabalho e ainda com pagamento atrasado. Como é que está sendo esse dia aqui no Estado do Amazonas? Alô, a senhora nos escuta? Boa noite.
Estamos com problema de conexão para conversar com a presidente do Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas, a Suzane Teixeira. Já ok? Já nos restabelecemos a conexão com ela? Como é que estamos? Olá, aí? Boa noite. Não estamos me escutando direito, mas daqui a pouquinho a gente tenta a reconexão com a enfermeira para falar sobre a situação da enfermagem nesse dia, né, que seria um dia de comemoração. O mundo inteiro comemora esse dia 12 como o dia da enfermagem, dia do enfermeiro. E a gente quer saber como é que vai estar essa situação, se essa situação é de comemoração aqui no estado do Amazonas, já que desde o ano passado, aqui no 18 horas, a gente denuncia várias falhas, várias situações graves no sistema público do estado. Boa noite. A senhora nos escuta? Não, ainda não, Karine. Agora são 6 horas e 28 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Daqui a pouquinho a gente está tentando aí, Karine, restabelecer o contato. Porque hoje é o dia, né, dos enfermeiros, esse profissional que batalha em especial nessa crise total. Aí nós estamos tentando aí ver como é que tá a situação no momento com essa enfermeira. Como é que é aqui essa realidade aqui no Amazonas. Cara, vamos para a música, vamos para a primeira, para a segunda da playlist, é isso? Agora são 6 horas e 28 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. 18 horas. Segunda da playlist de hoje, então, Karine, enquanto nós aguardamos ali o restabelecimento da nossa ligação, nós vamos aí com Rolling Stones, né? Living in a Ghost Town. Os Rolling Stones lançam essa nova música durante o isolamento e ela tem tudo a ver com a atual situação mundial. Pois é, Carlão, tem tudo a ver porque eles começaram a produção desta música todos juntos no estúdio. Só que com o agravamento aí da pandemia, eles tiveram que fazer a finalização desta música, cada um no seu canto, cada um na sua casa, né? Então vamos lá para a segunda do playlist de hoje, Rolling Stones, Living in a Ghost Town. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6 horas 33 minutos em Manaus, o melhor mix do Brasil. Você conferiu aí Rolling Stones, né? Living in a Ghost Town foi a segunda da playlist do 18 horas, aqui em 100,7, a frequência certa. 18 horas. Entrevista do dia. E vamos lá, né? Hoje, no Dia Internacional da Enfermagem, nossa entrevistada é a presidente do Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas, Suzane Teixeira, que conversa com a gente e vai falar, né, sobre esse dia e se a categoria tem o que comemorar aqui no estado do Amazonas. Boa noite, Suzane Teixeira, a senhora nos escuta? Boa noite, e escuto bem vocês. Que bom, bem-vindo ao programa 18 horas. Então, a categoria tem que comemorar mesmo diante dessa pandemia, diante da sobrecarga de trabalho e ainda com pagamentos atrasados, esse dia que deveria ser um dia de homenagens? Na realidade, você tem razão. Nós recebemos muitas homenagens de pacientes, da família e de amigos, mas comemorar mesmo o dia da enfermagem aqui no Amazonas é um pouco difícil. Diria por quê? Não pela nossa profissão, que é definitivamente uma coisa que mexe muito com a humanidade, o amor, o carinho, o cuidar. Mas a parte financeira continua a nos deixar sem condições de trabalho. O que eu posso adiantar é que houve uma mudança na Secretaria de Estado de Saúde, houve a mudança do senhor secretário executivo e do secretário do CEA Capital. Nós conseguimos falar com eles não nos receberam e amanhã pela manhã nós vamos ter uma reunião às 9 horas e acredito que eles ficaram de nos pagar os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Muito bem, dona Suzane, olha só, oi, quer concluir mais alguma coisa? Sim. Olha só, o governo ele anunciou que pagou mais de 60 milhões para as empresas médicas. Qual foi o último mês que vocês receberam, no caso? Nós recebemos um contrato de dezembro de 2019. Foi a última vez? Foi a última vez. E referente a dezembro. O que nos prometeram pagar agora foi janeiro e fevereiro.
Bom, olha só, Suzane, aqui no Amazonas, 2.000 trabalhadores da saúde já adoeceram de Covid-19, inclusive 27, infelizmente, morreram com a doença. Porque os números do Amazonas são os maiores do país. Você tem uma ideia, tem uma noção do que está acontecendo? Olha, independente da parte epidemiológica, o que nós podemos afirmar, que nós que estamos assim na linha de frente, nas UTIs, é a precariedade, continua sendo a precariedade das unidades. Se você for analisar, você tem um hospital que foi aberto de campanha na Newton Lins, não existe porta aberta e não existe UTI lá para os pacientes internados. A partir de você para um outro hospital que ficou como uma referência, que seria o Delfim Aziz, também não existe porta aberta, então os pacientes só são referenciados. Então, praticamente, quem está assistindo, dando assistência e acudindo, são os pronto-socorros do Portão Araújo, do 28 de agosto e do João Lúcio. Inclusive, uma das UTIs de neurotrauma foi fechada e os 16 leitos de pacientes neurocirúrgicos ficaram para o Covid. E todos estão lotados, todos. Então, o que eu acredito, que se vir um novo pico dessa pandemia para o Amazonas, eu acredito que vai ser pior do que esse primeiro que nós passamos com o pico máximo no início de final de abril, segunda semana de abril. Sem estrutura, né? Doutora, antes da pandemia de coronavírus, a falta de equipamentos de proteção individual já era um problema no estado, né? Então, o governo federal enviou para cá uns 452 mil unidades de EPIs, sendo que 300 mil máscaras cirúrgicas, 17 mil unidades de máscaras N95, 130 mil unidades de luvas e por aí vai, bastantes equipamentos, né? Esse problema de falta de EPIs foi solucionado com esse reforço do governo federal? Não foi. O que passou a existir foi o acesso a algum EPI. Por exemplo, você tinha um capote, uma máscara, uma luva que você adentrava para cuidar do paciente e você tem que trocar isso ao sair. Hoje em dia, se você passar uma semana de plantão, você não vai ter o acesso a todo esse material. E não chegou. Se você for observar as UTIs do governo do estado, os prontos-socorros do estado, continua faltando EPI. Como é que pode? Nós compramos, inclusive, Perdão, porque a gente pergunta por que não chegou, né? Eles guardaram, eles selecionaram poucas pessoas para distribuir isso, né? O que a senhora, na sua análise, acha que aconteceu aí nesse trâmite, nesse repasse? Foi mandado, né? Bom, nós tomamos conhecimento disso através da imprensa. Vimos um avião pousando e tinha todo esse material do governo federal. Na realidade, eu não sei lhe falar se foi feita a distribuição de todos esses EPIs para a cidade de Manaus. Não sei lhe informar se encaminharam para o interior, mas o que chegou até nós, o que chegou até os hospitais aqui de Manaus, é insuficiente. Muito pouco. Não é essa quantidade que foi... eu acredito que com o número que foi definido ou mostrado pelo governo federal, nós estaríamos trabalhando muito bem com os equipamentos, mas não chegou. Esse número aí não chegou até o pessoal de ponta. Suzane, essas questões aí dos profissionais de saúde, né, com essa má fama aí, né, de pagador, né, que o governo está tendo no momento, está sendo contratado? Como é que está essa questão dos profissionais? Olha, existem, por exemplo, vamos lá, abriram um hospital de campanha lá na Lagoa. Foram 36 leitos de UTI e nós estamos prestando serviço nessa unidade, esse hospital de campanha, que quem está administrando é a Secretaria Municipal. É da Prefeitura, né? Exato, é a Prefeitura com algum órgão privado, uma parceria privada. Desde que nós entramos lá, os leitos estão todos lotados. São 100 leitos de enfermaria e 36 de UTI. Existe a precariedade? Existe sim. Não posso também falar que lá nós temos tudo a contento. Existe sim a precariedade.
mas não tanto quanto os hospitais da Secretaria de Estado. Nós tivemos uma baixa de 38 enfermeiros com Covid, mas nunca faltou profissional nenhum. Nós tentamos suprir a necessidade. Se você for ver toda a frequência de todos esses hospitais, você vai ver que não teve nenhuma falta. Mas o pessoal de nível médio, o governo do estado contratou em regime temporário todos os técnicos de enfermagem que eram das empresas privadas. Existiam várias empresas que contratavam técnicos e eles colocavam eles no front. O que aconteceu? Esses técnicos de enfermagem começaram a adoecer e, como eles têm um contrato com a Secretaria de Estado de Saúde, eles apresentaram documento atestado médico. Então você começa a trabalhar numa UTI, vou citar o 28 de agosto, que tem 40 leitos, e nós abrimos, junto com a direção, mais 15 leitos no quinto andar. Então você tem 40 leitos e de repente você tem 18 técnicos de enfermagem. Teve dia que teve 14 técnicos de enfermagem, então fica impossível você prestar cuidado nesses pacientes que são totalmente dependentes, são pacientes de Covid, que você tem que estar juntos cuidando, como todo paciente de UTI. Não sei se deu para vocês entenderem. Sim, olha, o que a gente entende é que o sistema, ele está colapsado, né? Isso já não é mais novidade para ninguém. Isso torna o trabalho de vocês aí muito mais estressante. Eu gostaria de saber, os ouvintes também, como fica o profissional diante de tantas mortes que vocês presenciam dia a dia, que poderiam ter sido evitadas se tivesse uma estrutura melhor, com mais equipamentos, mais leitos, mais profissionais. Como é que seria? Como vocês encaram isso? Olha, na realidade, nós sempre trabalhamos com precariedade. Nunca tivemos um governo que dissesse 100% de material e de insumos para a saúde. Lógico que agora piorou muito, esses últimos 2 anos é uma coisa assim absurda. Os profissionais do IET, eles estão com um acompanhamento psicológico quando algum deles, nós somos hoje 306 enfermeiros intensivistas. Quando algum deles demonstra todo essa preocupação a nível emocional, nós encaminhamos para o acompanhamento do psicólogo, e temos, 4 colegas que estão afastadas a nível psiquiátrico, que não suportaram a carga de cuidar dos pacientes na UTI, de ter que voltar a cuidar da família e sem receber, sem ter nem como deixar alimento para as famílias. Então a carga foi muito, muito, muito mais forte. E continua, porque nós recebemos um valor de dezembro. E as pessoas ficam perguntando quanto que nós vamos receber, precisamos pagar isso. Eu espero que amanhã o secretário executivo que nos procurou e vai nos receber, eles tenham uma boa notícia para que o presente... O presente do dia do enfermeiro seja passado amanhã, para as pessoas pelo menos trabalharem com dignidade. Estamos torcendo aqui na torcida, viu? Para pelo menos trabalhar com um pouco de dignidade no meio dessa pandemia, não é? Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com a presidente do Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas, Suzane Teixeira, e parabéns. Muito obrigada pelo trabalho que vocês desenvolvem, pelo trabalho que vocês estão fazendo, pela honradez, principalmente pela coragem de enfrentar uma pandemia desse grau, dessa gravidade, nessas condições. A gente só tem que agradecer a todos os profissionais da saúde e a vocês. Muito obrigada. Obrigada a vocês por todo o carinho e contem sempre conosco. Nós que agradecemos. Ok. Boa noite. Boa noite. 6h45 em Manaus, e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos falar agora, sobre os números, do Covid-19. Exatamente, Carlão. Vamos falar agora com a repórter Nathalie Moraes, que ela tem os números aqui do estado, as atualizações do estado. Boa noite, Nathalie.
Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, você ouvinte. Infelizmente, nesta terça-feira, o Amazonas tem um novo recorde de casos em 24 horas. Foram 1.249 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando aí 14.168 casos confirmados para o novo coronavírus em todo o estado do Amazonas. Essas informações foram divulgadas pelo boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmados 63 óbitos pela doença, elevando aí para um total de 1.098 mortes em todo o Amazonas, sendo que 42 mortes foram nas últimas 24 horas. O boletim aponta ainda que 5.886 pessoas com diagnóstico de Covid estão em isolamento social ou domiciliar e outras 6.782 estão curadas da doença. Elas não correm mais o risco aí de transmitir o vírus para as outras pessoas. Falando agora sobre o número de internações, entre os casos confirmados de Covid-19, nós temos aí 402 pacientes internados. Desse número, 232 estão em leitos clínicos e 170 estão em UTI em estado grave ou gravíssimo. Temos ainda outros 859 pacientes internados com suspeita para a Covid-19, aguardando aí uma confirmação dos testes de diagnóstico. Desse número, a gente tem aí 670 pacientes em leitos clínicos e 189 em UTI, em estado grave ou gravíssimo. Falando agora um pouco da situação do interior aqui do estado, o Amazonas tem hoje, desse número, desse total dos mais de 14 mil, 7.887 casos são aqui em Manaus, o que corresponde aí a mais ou menos 55,6%. E 6.291 casos no interior aqui do estado, 44,4%. Além aqui da nossa capital, Manaus, mais 56 municípios já registram casos confirmados para a Covid-19. O município de Manacapuru segue aí liderando esse ranking negativo dos municípios do interior aqui do nosso estado. Falando agora sobre o informe que tem sido divulgado diariamente pela Prefeitura de Manaus sobre o número de sepultamentos aqui na nossa cidade, Manaus registrou 100 mortes nos cemitérios públicos e privados nesta segunda-feira. Desse número foram aí 78 sepultamentos e cremações também. Já nos cemitérios particulares ocorreram 21 enterros. Desse número total de sepultamentos e cremações do sistema público, 17 foram óbitos em domicílio e 28 usaram aí o serviço do SOS Funeral, que é fornecido aí pela Prefeitura de Manaus, que oferecem caixões gratuitamente. Agora, uma última informação, no início da tarde de hoje, o governador Wilson Lima assinou um decreto prorrogando o isolamento social aqui no estado até o dia 31 de maio e não mais até o dia 14, como havia sido anunciado anteriormente. Segue proibido aí o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais e também os serviços de recreação. Também segue proibido o transporte intermunicipal e interestadual, terrestre de pessoas em ônibus, micro-ônibus, vans ou similares, também de táxis por transporte por aplicativo, inclusive aí compartilhar qualquer tipo de lotação também segue proibido em todo o estado do Amazonas até o dia 31 de maio. Lembrando que os estabelecimentos comerciais podem funcionar, os não essenciais, aí exclusivamente para entregas em domicílio ou como ponto de coleta. Esses foram aí os principais destaques desta terça-feira sobre a Covid-19 aqui no nosso estado. Eu volto aos estúdios com vocês. Ok, Nathalie. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. E aqui no Brasil nós também, números totais do país, nós tivemos um novo recorde também de mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 881 novas mortes. Então o Brasil tem hoje 12.400 mortes
e 177.589 casos confirmados do novo coronavírus aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Lembrando, né, que os números de pacientes recuperados, que é sempre bom a gente dar essa média, soma 67.384, né, o número de pessoas recuperadas. O Amazonas continua com 13 das 20 cidades com maior mortalidade, né, no país, e 5 das cidades também são no Amazonas. 5 das cidades com maior taxa de mortalidade também ficam aqui no Amazonas, que é Tabatinga, Manacapuru, Altazes, Quari e Iranduba. Agora são 6h51 em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, os 50 anos, hein? É o cinquentão já, Carimilhão. O Armandinho apronta álbum gravado, né? Que fez aí entre as cidades do Rio de Janeiro e Los Angeles. Entre Rio e Los Angeles, nos Estados Unidos. A composição foi revelada 2 meses depois do single Amor Vem Cá, apresentado em novembro, né, de 2019. Pois é, Minha Mina integra o repertório do álbum autoral de músicas inéditas que Armandinho fez, né, lançou aí, fez o lançamento previsto. Tem, aliás, o lançamento previsto para este ano ainda. Então vamos encerrar a playlist de hoje aqui do programa 18 horas com Minha Mina, Armandinho. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6h55 em Manaus, fechamos a playlist, né, do 18 horas de hoje. Foi Minha Mina, o cinquentão, né, Armandinho fazendo sucesso aí bacana. Grande música e você está no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, e o dólar sobe com tensão política e bate novo recorde. Fechou a R$ 5,86. Depois de passar a maior parte do dia em queda, o dólar mudou de rumo no meio da tarde e bateu novo recorde de fechamento nesta terça-feira. Na esteira aí do agravamento das tensões políticas, né? A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 5,86, em alta de 0,86%, batendo assim um novo recorde nominal de cotação. 18 horas. Karime, já nos finalmente aí, né? Sim, mais uma terça-feira mais uma terça-feira concluída com sucesso. Vamos com sucesso. Fechar. Agora, 6h57, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os deputados da base governista mostraram hoje na Assembleia Legislativa que vão usar todas as manobras para impedir o processo que pode levar ao impeachment do governador Wilson Lima e de seu vice Carlos Almeida Filho. O presidente da casa tentou formar a comissão que inicialmente vai dar só um parecer sobre o pedido de impeachment. Não conseguiu. Os deputados governistas não deixaram. Antes, por muito pouco, os deputados da base do governo não impediram a leitura da denúncia de improbidade administrativa que solicita o impedimento. Hoje, os governistas têm maioria na Assembleia e poderiam, no voto, impedir o impeachment. Mas não é o suficiente. Eles querem impedir o processo de julgamento. Por quê? Parece simples. No processo, terão que mostrar para a população de que lado estão. A população está informada, sabe das denúncias de corrupção e da incapacidade do governo de minimizar as tristes consequências da pandemia de coronavírus. Os políticos que apoiam o governador querem fugir do julgamento da população e farão o que for preciso para não ter que votar em um processo de impeachment. Processo que, no mínimo, vai expor ainda mais as mazelas do governo ao qual dão sustentação política e que dificilmente tem argumentos razoáveis para defender. 18 horas. Agora sim, concluído. Karime. Nos final, você quer uma previsão do tempo para amanhã, rapidinho? Eu quero saber, será que vai chover amanhã? Vamos ver? Pô, bora lá, previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 95%. Mix.
Pode chover a qualquer momento, né, Karine? Mas você tá ali tão pra chuva, né? Então... Em Manaus sempre pode chover a qualquer momento. Então, bye, né? Bye. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã a partir das 6 da tarde. Um beijo, até amanhã. E você continue bem, continue em 100,7, continue no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo e a gente volta com você amanhã com mais uma edição do 18 horas a partir das 6 da tarde aqui na Mix. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.